Neste Bitalk vamos falar com o Miguel Raposo, um especialista em influencer marketing. Já ouviste falar da Casa dos YouTubers? Vamos conhecer tudo por trás de um dos masterminds deste grande movimento. Vamos falar de redes sociais, de influencers e de tantos problemas e oportunidades que existem neste mundo. Fica com os melhores momentos. É a tal história dos seguidores falsos, não é? Em um ano cheguei quase aos 18 mil seguidores. Só para teres uma ideia, por exemplo, entrou lá um window que tinha pouco mais do que 20 mil seguidores, subscritores no canal do YouTube, hoje em dia tem 3 ou 4 milhões de subscritores. Da questão da Casa dos YouTubers, não é? E que foi exatamente isso que fez as pessoas ligarem-se. Foi um caos total, tivemos de chamar a polícia para conseguir sair com ele, porque juntos eles tinham mais audiências que qualquer canal em Portugal. Temos que nos lembrar que as redes sociais não são neutras. Sim. Alguém toma a decisão. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, Já podias estar ao mesmo nível do professor. Mas eu tinha uma questão para ti, que é o que é que realmente é um influenciador, não é? Quer dizer, é uma pessoa que influencia, não é? De onde é que veio o termo? É? O Miguel tem uma grande distinção entre influenciadores e produtores de conteúdo, não é? Criador de conteúdo. Exatamente, é aí que eu queria puxar essa diferenciação, não é? Sim, pá, isso é o meu dia a dia. Quando eu comecei, ontem estava a falar fiz um direto com a Catarina Beato, foi uma das primeiras pessoas com quem eu trabalhei. Como eu descobri isto também é uma coisa engraçada, pronto, porque na realidade foi a Milenar, foi exatamente quando apareceu a Milenar que o termo influenciador surge, porque até aí eu fiz tanta coisa, e podemos falar aqui hoje disso tudo, mas fiz tanta coisa para mostrar às marcas. Eu tenho vídeos do António Raminhos com 5 mil seguidores no Instagram a dizer quem é, tenho vídeos com o Paulo Pires, com o Alexandre Lencastre, com os youtubers, tenho vídeos deles que só as marcas tinham acesso a explicarem o que é que fazem e como é que podiam ter patrocínios, e alguns deles a brincar. O António Raminhos tem um vídeo que tem sítios específicos da roupa a dizer sete espaço, mete um chapéu, o carro sem marca, ou seja, era foi um caminho muito ingrato, já quase há 7, 8 anos, que ninguém conhecia o digital, ou não queriam apostar no digital, e fiz essa transformação toda. Quando comecei, fiz um acordo de exclusividade com todas as agências. Eu tinha desde uma Glam, uma Elite, uma L'Agence, uma Central Modas, todas só trabalhavam digital comigo. Não havia mais nenhuma hipótese de nenhuma figura pública ter uma agência sem ser a minha. E foi eu que fiz a transformação digital de todos eles. E foi uma época muito gira, mas era uma época que as marcas ainda não queriam apostar. Ou seja, eu sabia que tinha ali um diamante, não é? Brutal. Mas as marcas não olhavam para o digital, era muito mais os eventos, e hoje ainda acontece isso. Sim, tu ainda hoje te queixas que as marcas não percebem o potencial. Obviamente que há coisas que correm bem, há outras que correm mal. Ainda agora fiz uma ativação para Portugália, 3 influenciadores, o objetivo era publicitar que ia acontecer uma coisa, que dia 10 de junho é o dia de Portugal e da Portugália, e escutaram, não tem nem mais uma reserva para o dia 10, pronto. Só com uma ativação de 3 pessoas. E só usando influenciador? Só usando influenciadores. Uau. E sempre que é preciso, é uma coisa, pode parecer uma coisa, porque depois tinha este lado de cliente, que entretanto com o tempo tornei-me um bocadinho influenciador, sem estar à espera. E o que acontece é, muitas vezes as próprias marcas pedem-me a mim, naquele caso um cliente faltava 2 mil euros ou 3 mil euros de faturação para o restaurante fechar aquele mês. Então pediram, Miguel, podes ir lá jantar hoje com a tua família? Pronto, fui lá ao jantar, fiz o conteúdo com a minha mulher, e aquilo, pronto, ultrapassou, e no dia também já tinham visitas, porque o restaurante não estava a ser num sítio não é muito visível, e é interessante isto também. Eu às vezes agora já me sinto pressionado, eu próprio ir aos sítios, alavancar as coisas. Mas porquê que as marcas não percebem? O que é que está a faltar? Quer dizer, é tão óbvio, não é? Nós olhamos para a internet, para a influência que a internet tem, e as pessoas que falam, que produzem conteúdo. Porque acima de tudo um influenciador primeiro produz conteúdo, não é? E o que é que falta? É bom voltar um bocadinho atrás. Eu já estou nisto há muitos anos, e ao início foi muito a mídia, que as agências de meios não entendiam o que eram os influenciadores, nem principalmente entendiam o que era o digital. Então obrigavam
pronto, não era obrigavam, mas vendiam sempre aos clientes o que eles conheciam. Vendiam aos clientes anúncios de televisão, anúncios de imprensa, porque não sabiam vender digital. Não sabiam explicar o que é que era o digital, não sabiam o que é que era um MREC, não sabiam o que é que era fazer alguma coisa fora do normal. Então a minha grande dificuldade passava por aí. E hoje em dia passa-se exatamente a mesma coisa, muito com os criadores de conteúdo, com os influenciadores, que é as marcas não percebem o potencial ou então muitas vezes apostam naqueles que falham. Eu já tenho casos de trabalhar com influenciadores porque as marcas querem ter mais de 1 milhão de seguidores e a marca não ganhou nenhum seguidor, ou ganhou 2 ou 3. Tinha uma É campanha. a tal história dos seguidores falsos, não é? Ali nem é tanto prática. falsos, é quando tu tens, aparentemente, tens 1 milhão, apesar de haver muitos, pronto, isso é fácil de detectar. Quando tu tens 1 milhão de seguidores ou 1,5 milhão, como há grandes contas em Portugal, tens uma audiência tão grande que na realidade, e depois o engagement daquilo é tão pequeno, na realidade muito pouca gente está a ver aquilo e depois falas para toda a gente, falas para a pessoa que trabalha em casa, como falas para a pessoa que trabalha num cabeleireiro, como falas para um CEO, não sabes para quem é que vais tocar. Então apostar em influenciadores... É quase como apostar na televisão, não é? Ou na rádio. Nunca... Pronto, na televisão, em função do programa, consegue ser mais ou menos segmentado. O digital traz essa grande vantagem. O digital altamente segmentado, eu consigo, mesmo que eu aposte uma pessoa, ok, até pode ser totalmente ao lado, eu depois posso promover aquele post. Sim, exatamente mesmo agora deste o exemplo do digital em que não é nada segmentado. Sim. Não é? Sim. Não há nesse sentido, porque é orgânico. Pronto. Ou seja, orgânico, vamos lá separar as coisas. Eu quando aposto eu sei perfeitamente qual é a minha audiência, porque eu tornei-me um criador de conteúdo um bocadinho por obrigação, porque achei, já que eu faço consultoria, já que eu explico a tantos criadores de conteúdo como é que eles devem ser famosos, ou como é que eles devem crescer no Instagram, vou dar esse exemplo. E em um ano cheguei quase aos 18 mil seguidores. Exatamente usando as técnicas e explicando, porque senti que... E eu vejo muito isso, vejo tanta gente hoje em dia a vender-se como especialista e como gurus em marketing digital, em tudo e mais alguma coisa, e depois tu vais ver as contas deles no Instagram são péssimas, eles são os primeiros a falar das melhores técnicas, mas eles próprios não as conseguem aplicar, e eu disse, eu não vou fazer isso, não quero ser igual aos outros, então eu quando for falar das coisas, as pessoas olham para o meu Instagram vão ver que tudo o que eu falo e tudo o que eu escrevo está e funciona. Mas quando eu trabalho, quando faço ativações para os meus clientes, é exatamente isso que eu tento ver. Primeiro é ver qual é o criador, qual é a pessoa certa para encaixar, e vou propor. Muitas vezes ouço um não a dizer, mas não gosto desse nome. Não gosto, mas é a pessoa certa. É quem trabalha para o nicho que tu queres, é quem vai converter. Que é a palavra da ordem, é mesmo esta. É quem no final do dia, há clientes que só querem notoriedade, só querem saber que uma Cristina Ferreira falou sobre eles. Ok, se querem que a Cristina Tu a Ferreira determinada fale. altura disseste que às vezes a marca diz que sabe que aquele não é adequado ou que tem seguidores falsos, mas diz, pá, mesmo assim eu quero porque ele tem Eu várias muito... vezes isso, que eu comecei a trabalhar numa marca nova já isto foi há 2 ou 3 anos, comecei a trabalhar numa marca de desporto, em que a primeira coisa que eu faço é analisar quem é, naquele caso, que eram os embaixadores, e um deles claramente, tu notas, basta só olhar, há aplicações para isso, e que tinha um pico de 20 mil seguidores, em 15 em 15 dias tinha 20 mil seguidores novos, num só dia, não é? Depois tu desces durante esses dias. E eu exemplifiquei à marca e mostrei, isto passa-se, obviamente que isto é seguidores, ninguém ganha 20 mil seguidores de 15 em 15 dias. Alguém que já tinha 400 mil seguidores. Exatamente, já tem 400 mil neste momento. E mandei o relatório à marca a dizer, e a marca diz, mas não há problema nenhum, ele tem muita notoriedade. E tu ficas assim, ok, é um bocado frustrante, porque eu na realidade estava a tentar dizer, eu acho que é preferível trabalhar com alguém Mas isso que... pode acontecer, não é? De facto. Ou Pode. seja, podes ter uma pessoa com muita notoriedade pública, mas que não tem notoriedade digital. E depois sente a pressão de não ter notoriedade digital e compra seguidores para equivaler. Para ou seja, compensar. imagina, eu sou muito famoso no mundo, sou o maior nas telenovelas, mas depois olho para o meu Instagram, tenho 20 mil, então a tentação é comprar. E infelizmente há pelo menos uma agência ou duas que eu já identifiquei, que assim que tu entras na agência, a primeira coisa que eles fazem é compram seguidores, para aqueles chegar ali aos 200 mil seguidores, para dizerem, ok, todos os nossos agenciados têm este... Mas é tão fácil de perceber isso, e é tão fácil de mostrar às marcas isso, mas... E depois encontrei esta dificuldade, quem está no lado da marca, quem é o diretor de marketing das marcas, muitas vezes não quer saber, não lhe interessa as conversões. A FNAC agora está a fazer uma série de... Peraí. Como é que não lhe interessa as conversões? É uma boa pergunta. Mas Eu acho que... Quando a marca faz uma operação é para ter conversões, não é? Mas eu acho que isso tem a ver com aquela pergunta inicial que eu estava a fazer. Porquê que as marcas não percebem? Que é, o que acontece é que estão habituados a fazer na televisão, ou estavam habituados a fazer na televisão e nos jornais. E na televisão e nos jornais a audiência é broad, ou seja, é mais awareness de marca, não é? Falar, dizer eu existo, etc. E quando vão para o digital têm dificuldade em perceber que o digital tem o poder de segmentação. E quando tens o poder de segmentação e Mas eles já perceber... tentam fazer a segmentação na televisão, por exemplo, não é?
Eles Não quando fazem. escolhem os programas, estão a escolher Mas eu segmentação. fiz agora uma ativação com Sim, uma mas influenciadora Não é muito- mesmo tipo de segmentação, mas também estão a tentar Não é fazer. sniper, não é? Sim. O digital permite sniper. Mas depois tens este lado que é, já me aconteceram vários, mesmo muitos casos mesmo. Eu fiz uma ativação agora com uma pessoa muito conhecida, uma das maiores influenciadoras, que eu sabia que ia converter, mas o delírio das pessoas que estavam a trabalhar comigo e que escolheram era que iam trabalhar com ela. Era, vamos ter esta pessoa nesta ativação. Estavam felizes com isto, apesar de eu saber que aquela ia converter, pronto, aí estava descansado, mas estavam felizes de ela ter aceito o projeto. E acontece muitas vezes, já tive um cliente que só aceitou fechar um projeto se jantasse com aquele influenciador. Tinha que jantar com aquele influenciador, é um dos grandes em Portugal, tinha que jantar, tinha que vir ele, a mulher, tinha que jantar em Lisboa, e então fui eu, a mulher, foi o cliente, a mulher, foi a agente da pessoa, foi a mulher do agenciado, e só depois disso é que assinámos um contrato muito porquê? grande. Uma questão Eu de acho que vaidade? é a vaidade. Com os youtubers aconteceu muito isso. Quando eu tive o projeto dos youtubers, eu tinha reuniões com diretores de marketing que eu acabava a reunião e os filhos todos estavam cá fora, em que a exigência era que o youtuber fosse. Aconteceu-me isso, por exemplo, na FNAC. Nós tivemos o lançamento do livro do Ant, que nós tivemos uma má experiência no sentido em que foi um caos total, que tivemos de chamar a polícia para conseguir sair com ele. Então naquele dia nós garantimos que ele entrava pela segurança, alta segurança, que ele tinha seguranças, entrava pelos bastidores, pela parte de trás da FNAC. A FNAC, vocês terem uma ideia, teve de fechar as portas e a fila saía fora do Colombo, só para se ter uma ideia da dimensão das pessoas que estavam lá. E aquilo para ir para a FNAC, para ir para trás do palco, ainda tem ali um pequeno corredor que é visível. Mas quando nós chegamos à parte dos bastidores, a parte de trás, onde é a parte da armazém da FNAC, estavam lá uma série de miúdos que eram filhos dos colaboradores. Pronto, isto acontecia-nos várias vezes. Pronto, era tranquilo, eram só 10 ou 15 ali, mas era o caos total. E com o Ant aconteceu-me isso no Porto mesmo. Nós, a primeira vez que fizemos Isso uma já ação... não é digital. Não, mas aconteceu várias vezes. Temos de chamar a polícia de intervenção para conseguir abrir um corredor para nós sairmos, porque nós não conseguimos. Ele já estava a assinar autógrafos há 4, 5 horas, ele já não via nada, já estava cansado. O nosso compromisso era de 1 hora. Eles dão sempre muito mais do que é suposto, nunca ninguém pode reclamar de eles não estarem disponíveis. O que acontece, aquilo não tinha saídas nas traseiras, só podíamos ir pela frente. Então tivemos que desligar as luzes e simular que já não estávamos lá, que tínhamos saída das traseiras. Ninguém saiu de lá, começaram a partir os vidros, porque eram os pais que queriam que os filhos vissem o Ant. Tivemos que chamar a polícia abriu um corredor para sairmos dali. Ele saiu num carro da polícia. E a partir daí, ok, então temos que medir isto de outra forma. E hoje em dia começa a acontecer outra vez. Isso aconteceu com os primeiros youtubers, com os grandes, porque há esta ligação. E eu noto muito isto. Eu encontro, ainda ontem, estava no fim de semana, estava com a minha mulher ali a passear no Parque das Nações, de repente trava um carro a fundo e é uma pessoa que está lançada a dizer: eu sou muito seguidor, sou admirador do seu trabalho e da sua mulher, e veio ter connosco para tirar uma fotografia. Ok, é engraçado, porque as pessoas sentem que nos conhecem. Porque o digital traz este lado, os stories trazem este lado, o YouTube começou muito isso. O YouTube era uma câmara de alguém em casa a falar todos os dias sobre a sua vida, sobre os seus problemas na escola, sobre os seus problemas, sobre os seus dilemas. Então aproximava tanto as pessoas e a rádio, curiosamente, tem esse efeito também. A rádio, por exemplo, as manhãs da Comercial, também tem muito esse efeito, que as pessoas sentem que aquilo faz parte da sua família, porque eles partilham tantas coisas do dia-a-dia, o que é que lhes aconteceu ontem, o que é que estão a fazer. Acaba por ser muito parecido, curiosamente. Só que não vê a cara das pessoas, né? Hoje em dia já mudou muito. Tem isso, os podcasts da rádio. Já transformou isso, já tirou aquela magia que não sabia quem era. Mas acontece muito isso, e apanhei muito pessoas quando trabalhava com elas na rádio, que elas diziam: hoje estava a chover e esqueci-me, estava a chover, deixei a roupa estendida. E eu sei, entretanto, ia ter uma reunião com essa pessoa, e na rua 2 pessoas abordaram-nos: olha, a mim aconteceu a mesma coisa hoje também, esqueci-me da roupa. E as pessoas falam como se a conhecessem, pronto, como se aquilo fizesse parte do dia-a-dia. Isto é muito giro. Quando tu transformas isto com as marcas, não é? Quando tu juntas isto a uma marca, e a mim acontece-me frequentemente, porque eu depois ganhei, como eu disse, ganhei este duplo lado, que é, por um lado, trabalho com as marcas, por outro lado, eu próprio também, como o Instagram, já consigo converter muita coisa. E é muito giro introduzir coisas sem serem pensadas. Ainda ontem aconteceu uma coisa engraçada, que a minha mulher comprou uma cama nova e esqueceu-se de avisar-me, então acordei, a primeira coisa que fiz foi desmontar a cama e partilhei aquela brincadeira, e depois, entretanto, mandei uma fotografia à tarde quando chegou a cama nova. A quantidade de pessoas que mandaram mensagens a perguntar: adorámos a cama nova, onde é que compraram?
eu recebi mais de 50 mensagens e aquilo não tinha nenhuma marca, tinha zero. Então começas a perceber, percebes? Quando tu introduzes marcas nisto e neste dia a dia, sem ser uma coisa forçada, sem ser uma coisa, muitas vezes, porque esse é outro problema que as marcas querem, é uma coisa dizer comprem, este produto é muito bom. Está aqui, olha, eu uso este creme, etc, etc. Isso é a pior coisa que se pode fazer. E não percebem que uma relação a longo prazo vai funcionar muito melhor quando as pessoas entendem que aquela marca faz parte do dia a dia daquela pessoa, vai funcionar muito melhor. Agora, obviamente, tens influenciadores, aí sim são influenciadores, a única coisa que fazem são outdoors, porque tem sim, produto e todos os dias isso no fundo dá a sensação às pessoas quase que os conhecem tão bem, não é? Que são amigos deles, que sentem que estão dentro do dia a dia deles. E seria interessante, se calhar, por exemplo, conheço claramente a questão da casa dos youtubers, não é? Sim. E que foi exatamente isso que fez as pessoas ligarem-se a esse movimento, não é? É que eles sentiam que estavam ali dentro do dia a dia deles. O projeto da Casa dos Youtubers foi um projeto muito giro, foi um primeiro grande projeto e o objetivo foi exatamente esse. O que é que nós vamos fazer para as marcas olharem para o YouTube? Porque os youtubers tínhamos estes fenómenos de youtubers que eu expliquei da FNAC, mas depois não tínhamos nenhuma marca a apoiar porque não entendiam, e eu olhava e via milhares de crianças, 3, 4 horas, crianças, jovens, já adolescentes, e eu não conseguia perceber como é que a gente ia fazer. Então 2 deles tiveram a ideia de ir para uma casa. Ok, então vamos fazer isso. Já a agência que tratou da questão da casa, alugámos uma casa, na altura uma moradia que valia 1 milhão de euros, que era uma fortuna há 5 ou 6 anos. Hoje em dia 1 milhão de euros não dá para comprar nada. Isso também fazia parte da estratégia, ter uma moradia de 1 milhão de euros, não é? Porque tinha 7 quartos, todos eles estavam num quarto e todos eles publicaram um vídeo exatamente no mesmo dia a dizer a minha nova, com títulos diferentes, a minha nova casa de 1 milhão de euros, etc. Bom, ninguém sabia onde é que aquela casa era em Alcochete. Só para teres uma ideia, por exemplo, entrou lá um window que tinha pouco mais do que 20 mil seguidores, subscritores no canal do YouTube, hoje em dia tem 3 ou 4 milhões de subscritores, só para ver-se a diferença. E o que aconteceu realmente foi a primeira vez que se percebeu que, ao criarem conteúdo juntos, cada um deles tinha o seu próprio canal, mas juntavam-se e cruzavam conteúdo uns com os outros, todos eles cresceram de uma forma inacreditável. Eu tive a TVI 2 vezes a fazer uma abertura do telejornal lá, e mais uma vez a TV fazer a abertura do telejornal lá na casa dos youtubers. Perguntaram-me o diretor-geral da TV na altura, o Bruno, perguntou-me se podia fazer lá a abertura do telejornal. Ok, pode ser. Nós tínhamos que dar a morada, mas entretanto o que aconteceu foi, chega um carro com o diretor-geral da TV, e eu vejo que traz os filhos atrás, e os filhos de repente, foi uma reação incrível quando tu olhas para o carro e vês os miúdos não sabiam. Assim que olharam perceberam que estavam, porque a parte da fachada era já tinham visto nos vídeos, começaram a chorar. Portanto, chega o diretor, chega o CEO da Mídia Capital, começaram a chegar várias figuras da TV com os filhos. Estava lá a repórter e estavam várias coisas que mudaram os filhos. Já agora vamos aproveitar. Isto não é muito normal. A diretora da Visão também liga-me e diz-me: as minhas filhas só falam dos youtubers, os meus filhos só falam dos youtubers, o que é que se passa? Então vamos fazer um artigo para o YouTube. Ou seja, foi os pais que foram forçados a perceber o que é que se passava no fenómeno. Uma grande empresa, uma multinacional em Portugal, o CEO pediu ao filho de 12 anos, reuniu a equipa toda, mais de 100 colaboradores, brand managers de cada marca, aquilo é gigante, disse ao filho de 12 anos: explica o que é a casa de youtubers aos colaboradores, para eles perceberem a dimensão e o que é que aconteceu ali, Miguel? Qual foi esse fenómeno, né? Tu próprio disseste que o Windows entrou lá com 20 mil seguidores, hoje tem mais de 1 bilhão de views, né? de views nos vídeos dele. Aquilo já existia. O que aconteceu foi realmente os chats ao mesmo tempo a trabalhar em conjunto, a fazer conteúdo diário. Audiências, mas trabalhavam muito, porque depois as pessoas pensavam que eles trabalhavam 14, 15 horas por dia. Aquilo parecia tudo muito brincadeira, mas eram vídeos, eles editavam tudo à mão, eram horas a fazer. Aquilo foi realmente, depois foi desgastante também, por isso é que depois também não aguentaram muito tempo. Mas foi incrível, o crescimento foi exatamente esse, foi o cruzar de conteúdos, aquilo era entretenimento puro. Por ser autêntico, será? Completamente autêntico, ali não havia nada, e mesmo quando começou a haver marcas, por exemplo, o Ant de repente é embaixador da Nós, o Window é embaixador da Mel, os dois fizeram anúncios para televisão, um para a Mel, outro para Nós. E era verdade que todos os 7 tinham acesso à internet diferente. Foi um dos problemas grandes que a gente teve, foi convencer as operadoras a pôr 7 acessos dentro de uma casa. Tinham que usar internet cada um. Cada um não cruzava a internet, cada um usava a sua. Até nisso, porque tinham que fazer uploads massivos e cada um queria a sua rede de internet. Mas foi um período muito giro mesmo.
E finalmente as marcas começaram a olhar para nós e fizemos campanhas muito grandes, como a campanha da Diz Olá começou ali, com uma coisa de guerrilha entre eles, e num vídeo, num pequeno frame, aparece uma marca dos lados do Olá que nós tínhamos colocado lá como um benefício para eles, porque não se podia ainda divulgar que eles estavam a fazer aquilo, e através daquilo que surgiu um movimento gigante de dizer que os miúdos estavam a ser enganados, que aquilo afinal era marca e não sei o quê. Então, para compensar isso, a Olá conseguimos falar com a Olá, ofereceu 1 milhão de gelados durante esta altura dos Santos a todas as pessoas, através de passatempos no meio da rua. Pronto, e ficaram todos satisfeitos e resolvemos o problema. Mas foram campanhas gigantescas e a partir daí todos eles dispararam e hoje em dia há uns que ainda estão ligados ao tube, outros mudaram um bocadinho os E as marcas tiveram algum clique aí? Ou seja, esse foi o momento em que tu sentiste que as marcas começaram a olhar? Tivemos a fazerem campanhas para o Mundial com a Galp, quer dizer, aparecia o Ant ao lado do chefe Avilés, ao lado do Rui Patrício, ao lado do William, a fazer uma campanha, um anúncio de Galp à série. A nós a mesma coisa, a Altice Arena o anúncio foi gravado, o anúncio da Altice para a Mel foi gravado dentro da Altice Arena com um jornalista muito conhecido, por isso, ali sim, ali começaram as marcas a perceber, as marcas a apostar, a marcas muito mais adultas. O vídeo do Window, só para se ter uma noção, foi o vídeo era um vídeo que estava dentro do canal da Mel e foi para o primeiro lugar nas tendências. Eu tinha isso tudo registado, eu uso muito isso nas minhas aulas para explicar. Em 24 horas é um vídeo de uma marca e vai para o primeiro lugar nas tendências, nunca tinha acontecido. E passou os vídeos do Cristiano Ronaldo, que era patrocinado pela Mel na altura também. E aqui vê-se o impacto. Então, Miguel, mas estamos a falar sempre muito de entertainment, não é? Entretenimento. Neste caso já estamos a falar de publicidade pura e dura, porque claro, não Certo, mas repara, tu falas em produção de conteúdos, não é? Portanto, mas estamos a falar sobretudo nestes fenómenos em termos de produção de conteúdos de entretenimento. Sim, mas nós conseguimos ali colocar muitas marcas. Pronto, ali, por exemplo, no caso do YouTube, para cada rede social fazer uma coisa diferente. No caso do YouTube, podíamos colocar como product placement, pura e dura, então eles estavam a gravar o vídeo em que aparecia uma garrafa de small, aparecia qualquer coisa, ao meio comiam um gelado ao lado, nem sequer diziam muita coisa, aparecia só. Podíamos ter os primeiros 20, 30 segundos que tinham publicidade pura, em que eles diziam este vídeo é patrocinado por, e falavam durante alguns 20 ou 30 segundos, isto era vendido por um preço, ou então aparecia no final do vídeo, mas era assim que nós introduzimos publicidade dentro dos vídeos. Eles normalmente tentavam que a temática do vídeo tivesse a ver um bocadinho com o produto que iam falar. Quando passamos depois para outras redes sociais, para o Instagram, em que já passamos para conteúdos um bocadinho mais adultos, outro tipo de pessoas, ao início era muito, o Instagram começou por ser uma rede social muito de fotografia, então sim, era aquela fotografia tipo, eu de shampoo mesmo ali ao lado, em que um cliente queria aqui colado mesmo à parte. Os stories e os reels já permitem as coisas de uma forma totalmente diferente hoje em dia. O Instagram é uma ferramenta muito interessante. Eu tenho uma má experiência com o TikTok e muitas vezes sou eu o primeiro a dizer para não se fazer. Acho que o TikTok ninguém percebe muito bem como é que é o TikTok, podem vir dizer que sim, mas as métricas são, e vê-se, há TikTokers portugueses que têm 1 milhão de seguidores, e eu, por exemplo, vocês convidam-me para vir aqui, e ele diz, sigam a vossa conta de Instagram que eu vou lá estar e vocês vão ver 0. E isso significa que alguma coisa está errada. Como é que uma conta de 1 milhão no TikTok depois não converte nada para, por exemplo, para o Instagram? Porque é que os grandes TikTokers não têm contas de Instagram grandes? Há ali qualquer coisa, a taxa de conversão para mim que é o mais importante, que é isso que me importa. Eu no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube consigo medir tudo. No Instagram qualquer link, no TikTok qualquer link que eu coloco, aquilo é 0. Não vai para lá nenhum. As pessoas não clicam, não é? Eu não consigo perceber qual audiência que é aquela. É porque as pessoas estão ali a fazer scroll nos vídeos, né? São vídeos curtos, é entretenimento rápido, não é? Sim, muito rápido, e isso depois também prejudica, não é? Eu próprio agora, o Instagram fez ali algumas alterações que também está um bocadinho nesse Os Reels, não é? O próprio feed agora valoriza muito mais as fotos, que já não deixam de ser fotos, já tem que ser fotos quase a ocupar o ecrã todo. Por isso há muitas mudanças a acontecer, algumas boas, outras menos, um bocadinho mais complexas. Miguel, mas ainda voltando à casa, eu acho que o fenómeno da casa e das marcas se quererem começar a envolver é porque ainda tem tiques da forma tradicional de o fazer. Ou seja, as marcas interessaram-se pela casa pela quantidade de views e de atenção que a casa estava a ter, não é? Mas nós no início estávamos a falar... Era um programa, não é? Sim, era como se fosse um programa de televisão famoso. Certo. Sim, aqueles juntos, eles tinham mais audiências que qualquer canal em Portugal. Claro. Exato. Mas é diferente de uma estratégia de influencer marketing ou de marketing de social media, em que tu vais procurar influencers, se calhar não têm muitos seguidores, têm 100 mil, 200 mil seguidores, mas têm exatamente o tipo de audiência e o tipo de pessoas que compram os teus produtos ou compram os produtos da marca. E portanto esse movimento da casa dos youtubers abriu as marcas a irem para influencers, mas não os fez perceber que o social media é diferente.
Não é simplesmente fazer, mostrar a tua Na verdade, marca, que eles é replicaram encontrar. aquilo que já faziam antes. Exatamente. Sim. Por exemplo, a questão da Olá que eu li que nem uma luva, porque encaixou perfeitamente dentro do conteúdo deles, a audiência deles estava lá, por isso foi aquela marca que lançou e o movimento diz Olá ainda hoje continua e nasceu ali, que eles começaram a dizer várias vezes no vídeo, é tão simples dizer um Olá, diz Olá, sem nunca referir nada disso, depois começa a aparecer um bocadinho no meio das ruas algumas coisas meio grafitadas e paragens de autocarros com a hashtag diz Olá, como se fosse um movimento só para as pessoas serem um bocadinho mais simpáticas e dizerem olá, e depois introduzimos algumas figuras públicas, como o Diogo Pissarra, etc., para não parecer que aquilo era só youtubers que estavam a arrancar com aquilo. Pronto, e hoje em dia aquele movimento ainda acontece. Pronto, comecei a trabalhar de uma forma diferente realmente o marketing de conteúdo. Foi aí que muita palavra influenciadores começou a aparecer. Efetivamente, de repente, no Instagram começam a aparecer pessoas que querem ser famosas e querem ganhar dinheiro, que é o que se vê mais, e que fazem conteúdo, que é essa distinção, eu acho que isso está a acontecer e cada vez mais sou abordado por muita gente que me procura, porque a minha conta de Instagram tem 200 mil seguidores, tenho 1 milhão de seguidores, eu não tenho engagement nenhum, ninguém fala comigo, o que é que se passa, tem muito a ver com isso, com o conteúdo. Ou melhor, o que é um conteúdo e o que é um influenciador, não é? Um produtor de conteúdos, porque conteúdos há muitos, não é? No Bitalk consideramos produtores de conteúdo que te traz valor a ti, mas tu também te podes tornar um influencer do Bitalk e partilhar o episódio com alguém que tu conheças. Voltamos. Todos eles, se têm procura, é porque são necessários às pessoas, não é? Portanto, as pessoas precisam deles e consomem esses conteúdos, logo, portanto, têm interesse neles, não é? Portanto, nós dizermos que os conteúdos, os produtores de conteúdos têm sucesso quando fazem conteúdos úteis às pessoas, a questão da utilidade é sempre muito relativa, não é? Sim. Pode haver uma utilidade apenas de entretenimento, que são os pode ser uma exemplos que utilidade estávamos a dar. até de explicar como é que se faz um eyeliner, quer dizer, porque é alguém que não sabe, para mim ainda agora... Mas isso já é conteúdo, não é? Mas, espera, Não, mas mas tu tens conteúdos que são mais profundos, não é? Portanto, Sim, mas há coisas... Vou dar um exemplo, isto pode parecer parvo. Comprei agora uma moto nova, ainda não está disponível, eu tenho que emprestar uma nova. E eu desde ontem andava a embirrar porque o relógio da moto está com a hora errada e eu não conseguia perceber o que é que era. O caminho entre estacionar a moto e vir até aqui, eu agarro no YouTube e escrevo o nome da moto, como acertar o relógio. E já estou a ver um youtuber a explicar como é que se acerta o relógio. Eu estou a consumir um conteúdo que me é útil. Exatamente. Mas isso não o torna um influenciador. Ou seja, o facto de ser um produtor de conteúdos Exatamente. não torna a pessoa um influenciador. Isso é importante. Agora, só que começa a haver essa distinção que é, inicialmente, aquela, principalmente mais ligada ao lado feminino, temos muitas influenciadoras, mas as pessoas começam a sentir muito isso e é muito esse feedback que eu tenho, que é as pessoas já não querem só... Uma coisa é um conteúdo de entretenimento, que nos diverte, faz-me rir durante segundos, um TikTok, um Reels que me faz rir, que acho piada. Outra coisa é as pessoas começam também a olhar para o seu tempo e a pensar, esta pessoa não me acrescenta nada. Não é uma coisa, eu quero me divertir, estou ali no TikTok durante 1 hora. Eu quero estar a consumir conteúdo que me traga alguma coisa, que me acrescente. E eu noto isso nas coisas que eu faço, que eu, quando eu falo sobre as minhas brincadeiras, mas também falei de um processo de perder 20 quilos no último ano. Eu fui explicando o que é que fiz, desde a corrida, dos exercícios, e as pessoas geram muitas perguntas. E é bom receber 100 perguntas por dia sobre as coisas que eu vou falando nos stories. Esse feedback é inacreditável. Então eu sinto que não estou a produzir conteúdo que interessa às pessoas e estou a tentar ajudar, mas por outro lado eu consigo influenciar facilmente. Mas para, tu podias produzir um conteúdo que era centrado num determinado tema. Tu falaste há bocado que fizeste uma intervenção sobre a questão da inflação e, bom, tu podias ter um conteúdo dedicado a assuntos económicos, não é? Sim. Portanto, e desse ponto de vista, tu passavas a ser seguido por pessoas que se interessam por esses temas e que veem em ti uma fonte de informação credível, porque senão não consumiam, não é? Portanto, isso é uma coisa. Até que ponto é que tu, fazendo isso, te irias tornar um influenciador? A minha questão. Tenho dúvidas que fosse suficiente para tornares influenciador. Outra questão é, tu centras o teu conteúdo em ti, naquilo que tu és, naquilo que tu pensas, Sítios onde vais comer... Não é? Aquilo que tu próprio disseste, fui ao restaurante e mostrei, tive uma cama nova, e montei a cama e desmontei a cama e fiz a corrida e depois partilhei aquilo, etc, etc. Portanto, em que tu te tornas, não estou a especificar que és tu, não é? Sim, em termos gerais. Ou seja, em que a pessoa se torna familiar a outro e pelo facto de se tornar familiar gera alguma proximidade
que passa psicologicamente passa a ter uma influência de facto nessa pessoa. E aí ele torna-se influenciador. Sim. Ou seja, o conteúdo dele até pode ser fútil, não é? Mas ele torna-se influenciador. Sim. Porque há uma influência psicológica. O conteúdo pode ser extraordinário sobre pode um ser tema técnico. Exatamente, ou pode ser um conteúdo excelente do ponto de vista técnico, mas acabam por ter pouca influência. Até porque as marcas muito menos vão olhar para eles, a não ser que seja um tema muito específico e que alguém possa... Por isso é que eu estou a dizer que eu claramente, por exemplo, no meu caso, eu claramente falo sobre 3 temas, sobre marketing, sei que há muitas pessoas que me seguem exatamente pelo marketing. Mas não vamos centrar em ti. Não, mas só para acho que é mais fácil de entender assim. Tenho um caso muito específico de alguém que era conhecido e tinha mais de 100 mil seguidores só a falar de coisas de fitness, de ginástica e tudo isso. De repente é mãe. Ao ser mãe, os seus conteúdos mudaram muito. Então só a audiência, de repente, ela influenciava por um lado e de repente tem uma audiência muito grande que não se revê, porque se calhar ainda é demasiado nova pelo facto de ela ter sido mãe. Então tivemos que o trabalho foi exatamente, se calhar vais ter que perder 20 ou 30% das pessoas que te seguem, mas porque tu na verdade vais continuar a falar sobre a parte de fitness, não vais deixar esse lado porque é um lado que tu gostas, mas durante uns tempos é normal, estás grávida, vais ter o bebê, vais falar sobre muito isso e o conteúdo vai mudar muito. Então quem segue aquela pessoa e quem ela influenciava por um lado, se calhar já não se sente tão atraída porque o conteúdo vai mudar e vai se adaptar. E isso é muito interessante também de se trabalhar. Miguel, mas desculpa, mas o facto dessa pessoa mudar os seus conteúdos porque é mãe, já de certa forma tem o tique dessa pessoa ser influenciadora. Porque um produtor de conteúdo técnico, como nós estávamos a falar, né? Técnico, sim, né? Quando fala só sobre frigideiras. Sim. Independentemente do que acontece na vida dele, ele continua a falar de frigideiras. O exemplo de uma pessoa que conheço bem, Mas de um grande amigo meu, ele não é influenciador, mas ele é um expert. Exato. Mas quando alguém vai querer saber sobre aquele tema, vai a ele. Sim. não é? Agora, porquê é que ele não é influenciador? Não, mas por exemplo, tens o exemplo de uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que é o Nuno Agonia, que é um grande amigo, que tem um canal de tecnologia. Nem todos os vídeos dele interessam. Unboxing de produtos. Se calhar há produtos que a mim não me interessam, há outros que me interessam. Mas a forma como ele entretém e como ele, muitas vezes até pode estar a falar uma coisa que eu não tenho qualquer tipo de interesse, mas a forma como ele faz os vídeos e entretém é interessante. No fundo, nós estamos a falar num fenómeno que é um fenómeno que sempre existiu. Sempre existiu. Nós lembras das pulseiras de elástico, as pessoas, aquilo de repente apareciam na escola, toda a gente começava a comprar. Sim, que é o fenómeno de referência, não é? A influência sempre existiu. Agora está amplificada pelo mundo digital. Exatamente. Portanto, acho que isso, desse ponto de vista, se as marcas, se as empresas perceberem que efetivamente nós estamos a lidar com uma coisa que sempre existiu, que é o passo à palavra, não é? Sim. Se eu recomendar a alguém ir àquele restaurante, se eu recomendar a alguém este produto, ou se recomendar a alguém aquilo, o marketing digital e essa hoje pessoa em dia... reconhecer-me a mim a autoridade, diremos assim, ou porque se identifica comigo, ou porque reconhece a autoridade naquela recomendação, eu vou influenciá-lo a consumir aquele produto ou aquele serviço. Portanto, e agora simplesmente isso é projetado em termos digitais. Isso não é? Mudou muito. O marketing digital, podemos chamar de 2.0, mudou muito porque todo passou a haver a palavra prosumer, que é todos nós somos produtores e consumidores. Quantas pessoas, quando nós vamos a um restaurante e pagamos aquele restaurante e pagamos aquela refeição, muitas vezes estamos também ainda ontem estive a jantar num sítio em que estava a ver as pessoas todas ao meu lado a tirar fotos ao sushi porque saiu um fumo e estavam a partilhar, ou seja, as pessoas estão a pagar, estão a consumir e estão a produzir conteúdos, não é? São consumidores e produtores de conteúdo ao mesmo tempo. E as redes sociais vieram trazer isto, por isso todos nós realmente estamos sempre a influenciar alguém. Eu muitas vezes vou a algum sítio porque vi um amigo meu que a intenção dele não é ser influenciador, mas influencia-me. À sua escala influencia-me, porque foi um parque de diversões e eu gostei. Olha, há um parque de diversões agora, há um parque agora com carrosséis em Santos, vou lá. Se não fosse ele, eu não sabia. Sim, na verdade, a internet é isso que traz, não é? É a democratização da influenciação. Agora, quando tu tens um raio de... Na televisão eram os grandes que apareciam na televisão é que tinham direito a influenciar. Agora com a internet, qualquer um, não é? Mesmo que eu tenha só 50 amigos no Instagram, só 50 amigos, o que eles estão a publicar está-me a influenciar. Sim, isso aconteceu e eu gosto muito de estudar as coisas andar um bocadinho mais para trás. No início da televisão, da série Bonanza,
nos Estados Unidos, os atores no intervalo eram eles que faziam os anúncios todos a carros, etc, porque eles eram as estrelas de uma série de televisão e depois a seguir eram os influenciadores para as marcas que apareciam a seguir, para a Ford vender um carro, etc. E começou aí, os Estados Unidos utilizaram muito nas séries e nas telenovelas, foram os primeiros a utilizar as marcas completamente com a influência dos seus atores. Só que isto agora está no digital. Exatamente, isto sempre existiu. Desde o tempo da escola que eu comprava uns ténis porque o meu amigo tinha uns ténis, até à televisão porque eu via uma atriz com uma coisa, ou um ator com uma coisa que eu gostava, e agora está-se a passar exatamente no digital. Uma velocidade inacreditável. E agora, como é que uma empresa pequena, que está no início, pode ser uma startup ou pode ser um negócio, que não tem os meios que têm as grandes marcas, portanto, e que tem quase recursos ilimitados, estes têm recursos muito limitados, como é que eles podem tirar partido desse marketing de influência? Muitas vezes, o que eu tenho tentado a fazer muitas vezes é as pequenas marcas, eu tento ao máximo que elas se tornem, sejam um bocadinho humanizadas. Há um processo muito engraçado, mesmo os maiores CEOs de empresas, se vocês forem ver, hoje em dia, como o Elon Musk, se calhar é o exemplo extremo, ele humaniza a marca, não é? As marcas, a Tesla, tem mais audiência ele do que tem a sua própria, do que as redes sociais das marcas, não é? E acontece isso com vários, com o Bill Gates, etc, não é? Acabam por ser eles os maiores. E em Portugal também já começa a acontecer exatamente um bocadinho esse movimento. Mesmo não havendo dinheiro, e eu apanho isso todos os dias, é possível trabalhar, obviamente que há sempre a questão da troca de produto, etc, mas é possível trabalhar muito com influenciadores, com micro-influenciadores, com influenciadores pequeninos, mas que na verdade muitas vezes são muito mais eficazes do que os grandes. E eu tenho feito isso muito para negócios pequenos, em que esgotam, as pessoas com pequenos influenciadores esgotam os seus produtos. Tu agora acabaste de dar resposta de duas maneiras, para quem não esteve atento. O que tu disseste, Miguel, foi, primeiro, os próprios founders, os próprios donos do negócio, diríamos assim, podem tornar-se influenciadores. Sim. Ou seja, eles próprios podem ter uma presença nas redes sociais que os torne expertos, provavelmente, não é? No tema em que eles estão inseridos em termos da empresa e, portanto, ganharem autoridade no mercado por via da sua própria opinião, do seu próprio conteúdo. Certo? Tem a parte menos boa, que é que demora tempo. Não é, Demora tempo. Não é numa Demora semana, muito tempo. não é num mês. É numa semana, nem num mês, nem sequer num ano. Não é? Se calhar nem num ano. Pois. Mas demora tempo. Entretanto, como ainda não tem, como isso demora tempo, para além disso, eles querem ter algum resultado mais imediato. Então, recorrem a pequenos influenciadores, não é? Que se identificam e com quem eles também se identificam e que podem trazer isso mais depressa, não é? Enquanto eles E que comunicam para o nicho que essa empresa procura. Cruzei-me com o Donald Trump quando estive nos Estados Unidos, quando eu estava a fazer uma ativação para a Kellogg's na altura, com um youtuber, e cruzei-me com ele, mas é curioso que ele também já tinha isso, ou seja, ele no digital também já era, no Twitter, neste caso, alguém altamente influente, por tudo e mais alguma coisa, que depois veio trazer que lhe deu a presidência na prática. Deu-lhe a presidência, sim, e como o Barack Obama também está mais do que provado, foram as redes sociais que... Mas agora repara, e aqui temos, é um tema diferente, que é o peso que as redes sociais têm em influenciar depois toda a sua roda, sim, do ponto de vista das decisões que toma, porque o Donald Trump foi banido, sim, não é? Ou seja, e tal como foram banidos muitos outros, sim, que a gente não conhece e outros que a gente conhece, ou como agora tivemos o exemplo na questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, não é? Sim. Em que a determinada altura todos os meios russos foram banidos das redes sociais. Os influenciadores russos também estão banidos no Instagram. Exatamente. E também na Rússia foram banidos influenciadores, sim, que eram incómodos, não é, ao regime. Ou seja, nós temos aqui também, temos que nos lembrar que as redes sociais não são neutras. Sim. Alguém toma a decisão. Sim, mas tu também tens isso nos meios de comunicação. Quer dizer, não, mas toma a decisão todos os dias. Tu próprio já falaste no teu podcast. Sim, sim. Não é? Que é uma alteração qualquer no Instagram e os influencers ficam à nora, não é? Porque os algoritmos, das regras. Mas isso é para quem vive só do Instagram, como óbvio, não é? Quem vive só das redes sociais, e isso eu vou dizer muitas vezes, né? Se o Instagram hoje em dia acabar, tens uma série de pessoas. Estás morto. Estás morto. Por isso é que eu digo que convém sempre ter uma segunda alternativa, convém ter uma marca, convém ter um site, convém ter uma série de coisas que o Instagram muda a uma velocidade inacreditável e que pode de repente, quem faz vida daquilo,
E muitas vezes eu digo isso, pessoas que já têm 40 e tal anos, estão a chegar aos 50, tens de começar a pensar um bocadinho depois disso. Se bem que eu acho que no digital cada vez há mais mercado para as pessoas mais velhas, acaba por ser ao contrário. Há tantas gerações, tantos miúdos a aparecer, vamos chamar assim, poluição, no sentido que há tanta oferta, e é impressionante quando nós vamos procurar. Agora, acima dos 40 anos, há muito pouca, principalmente com qualidade. E isso abre uma porta muito, muito grande e muito gira, porque quando tu pensas, ok, se tens 40 ou 50 anos, estás velho para o digital, não, neste momento para as É marcas, um oceano azul, não é? para as marcas é excelente, porque tem exatamente ali um meio muito, muito Vão para o eficaz. Facebook. Ainda vão para o Facebook. Não, vamos para o TikTok agora. Sim. O TikTok, curiosamente, muitos dos grandes influenciadores são bem mais velhos mesmo. Sim, não tarda muito, os putos saem do TikTok e vão para outra rede. Outra coisa qualquer. Mas o TikTok, e por acaso há bocado estavas a falar da diferença entre produtor de conteúdo, influencer, etc. O TikTok tem muito esta questão que eu acho que é um bocadinho um produtor de conteúdo diferente, que é, eles não são influencers. Tu próprio disseste, tem 1 bilhão, tem não sei quantos milhões de seguidores no TikTok, no Instagram tem 0, porque eles não estão a influenciar, eles estão a procurar vídeos que se tornam altamente virais no algoritmo do TikTok, para terem muitas views. Mas a questão, e é o que me preocupa no TikTok e nas gerações mais novas, é que aquilo realmente, eles só querem aquilo, é uma coisa rápida, uma coisa... É superficial, completamente superficial. Não te acrescenta nada, percebes tu? É uma brincadeira entretente, por isso é que eu estou a dizer, há uma diferença grande nisso, realmente entretente, faz-te passar tempo, mas tu aprendes zero. É que aprendes zero. Algum outro canal tem assim um lado um bocadinho mais... Como é que chama aquele influenciador que faz sempre assim no final? É italiano o gajo. Italiano, não é? Vive em Itália, Está né? sediado em Itália, mas não é italiano. Por acaso agora não É de Senegal ou alguma coisa do género. Ele faz sempre, mostra vídeos para os hacks, né? Tipo, eu vou abrir o pacote de leite, fazer assim um corte, que é para depois quando mete o leite, depois o gajo diz assim, agarra no pacote de leite, corta. Corta só e já. É assim que só fazer isso, tem milhões, é um dos maiores do É um dos maiores do TikTok. E faz fortuna, já tem campanhas com a Nike, já foi para os Estados Unidos, agora aparece um brasileiro também que é o Luva Pedreiro. Mas é um entertainer puro. Mas só faz aquilo, a questão é que se fores-lhe dizer para falar em público, ele mal sabe falar italiano. Em inglês. Exato, inglês. Inglês ou italiano. Eu vi agora há pouco tempo por acaso uma entrevista dele, ele fala muito pouco. Muito pouco, por isso é aquilo. Pronto, se tu quiseres ganhar com aquilo, é só aquilo. Agora, quando tu queres acrescentar alguma coisa, fazer um projeto, olha, vem dar uma entrevista, ele aqui não funciona. Por isso é que eu estou a dizer que começa a haver uma diferença. As marcas que entendem isso começam a olhar muito para isso e a perceber. Há pessoas que realmente trazem uma notoriedade, há pessoas que nos trazem, convertem, não é? Ele, se calhar, pode até converter, ok, para isso serve, mas depois não sai daquilo. É o Caban Lame. Caban Lame. É um nome um bocadinho estranho. Não tem nome de italiano, claramente. Mas ele produz conteúdo, Miguel, não é? É um italiano diferente. Ele agarra em conteúdo que Não, e faz pesquisa. tem alguma viralidade, não é? Hacks. Depois agarra naquele hack, mostra aquela parte daquele vídeo e depois produz ele o conteúdo em cima. Sim, mas o que acontece é as pessoas olham para o Caban e pensam: epá, este gajo tem milhões de seguidores, as marcas já vão ter com ele faz muito dinheiro, é isto que eu posso fazer, não é? Ele é um puro mídia, ele não tem conteúdo próprio, não é? Não, o conteúdo ele criou. Ele tem uma abordagem. Sim, mas há um casal que nasceu agora no TikTok, que é um casal do Porto que é incrível. Eu gosto de estilo porque tem muita piada, que é o Sr. Zé. E ele colocou a família toda e criou ali um grupo muito interessante. E ele só faz publicidade e está a correr a vida muito bem. Ele trabalha, se não me engano, na TAP. Pronto, tem um trabalho que com a pandemia ficou em casa fechado, então começou a criar conteúdo e neste momento tem milhões no TikTok e no Instagram, entretanto, também já começou a crescer, e só que trabalha coisas locais, vai fazer publicidade à churrascaria, vai fazer publicidade ao stand, vai fazer publicidade à gráfica, então faz vídeos, e sim, ele cria conteúdo efetivamente esse, grava vídeos, pensa, são vídeos para rir, se vocês forem ver vão perceber que há ali trabalho, apesar de ser todo ele gravado com o telefone. Há trabalho criativo de alguém que em casa durante a pandemia de repente arranjou uma fonte de rendimento se calhar 10 vezes superior ao que ele ganha no trabalho normal, e essa é a maravilha do digital. Mas eu, nesse caso específico, eu acredito que realmente aí já ele é um criador de conteúdo que influencia, porque efetivamente quem tu estás a falar na verdade ficou famoso por isto, Movimento de mãos, usando imagens de outros. Mas isso são os Cristianos Ronaldos do social media, não é? Portanto, como jogadores de futebol, nós temos muitos jogadores de futebol e depois temos aqueles outliners. E como é a tal história de, em termos atores, há determinado tipo de profissões ou determinado tipo de atividades em que tu tens alguém que ganha muito dinheiro, mas a esmagadora maioria ganha muito pouco. Sempre, tu tens os influenciadores podem-se dividir
aos nativos, que são aqueles que nascem, os youtubers, são aqueles que nascem no digital e a profissão deles é aquela no digital, aos que, por exemplo, o caso da Cristina Ferreira, o caso da Rita Pereira. A Cristina Ferreira era apresentadora antes de existir digital, a Rita Pereira era atriz antes de existir, por isso elas tornaram, o digital veio amplificar, mas elas já tinham profissão, notoriedade. já tinham e não precisavam do digital. Essa é que é a grande diferença. Se eu não tiver, eu trabalho com o digital só nesse sentido, mas eu não é o digital que me paga as contas, no sentido que eu não preciso de ter uma conta no Instagram, porque tenho uma profissão antes disso. Essa é que é a grande questão, e essa é a grande diferenciação de quem realmente é nativo, quem não é nativo, e cada vez mais temos pessoas que a única coisa mas que fazem... Mas é importante ser nativo ou não ser nativo? É importante no sentido em que todos... Eu acho que é aquilo que estávamos a falar. As pessoas neste momento estão-se a dedicar a 100% ao digital. Porque aí as marcas dizem, eu não quero saber. Não, a pessoa tem notoriedade, eu quero estar com ela mesmo. Sabes que eu tive esse problema que foi quando nós começámos, quando eu montei a primeira agência, em que nós agarrávamos, por exemplo, num Paulo Pires, que é uma pessoa incrível, super simpática, mas tinha 10 mil seguidores no Instagram. E qual era o valor que eu ia dizer que valia um conteúdo na conta do Paulo Pires, que tem 10 mil seguidores, ou então de um Instagramer que publica qualquer coisa e tem 200 mil seguidores e tem logo 10 mil likes. E o Paulo Pires não tinha. Mas o conteúdo do Paulo Pires tinha que ser mais caro do que o outro, apesar de, na teoria, funcionar, porque há ali um lado, e nós tivemos que construir uma espécie de algoritmo interno para calcular quanto é que tínhamos que vender o conteúdo digital cada um, e havia variáveis. Uma das variáveis era a notoriedade fora do digital. E a notoriedade fora do digital paga-se, porque o Paulo Pires tem uma carreira enorme, naquela altura, e ainda hoje tem, mas tinha uma carreira enorme de trabalho e de primeiro como modelo e depois como ator, que tinha que ser valorizada. Por isso a marca tinha que pagar isso para aparecer no digital. Ele se quer dizer, porque é que é tão caro o Paulo Pires que só tem 10 mil seguidores e o outro que tem 200 mil é muito mais barato? Tem a ver com isto. Mas isso só fará sentido, por exemplo, pegando no teu caso, só fará sentido se os conteúdos feitos com o Paulo Pires depois possam ser replicados. Normalmente noutras redes, essa é a ideia. E cada vez mais, cada vez que E aí vai ter então, vai tirar partido da notoriedade que ele tem. Não faz sentido hoje em dia fazer conteúdos com alguém que depois não sejam amplificados pela própria marca. Por isso, agarrando no exemplo do Ricardo Aruz Pereira, é exatamente isso que tu vês. Quando há uma campanha dele, tu vês ele em todo lado, aparece-te com pirrolos no YouTube, aparece-te em banners no Observador, aparece-te em todo lado, e na realidade ele não tem não é através das redes sociais, ele é através das redes sociais da marca. Sim. Isso é um bocado a estratégia mais tradicional, né? Que era assim também que se fazia na televisão e na rádio e nos jornais. Só que tu podes amplificar o conteúdo que ele fez. Pronto, acho que este cruzar faz com que ele dê um empurrão muito grande e o teu investimento seja muito menor. Porque uma coisa é, tu investires numa pessoa que não tem... Há pessoas que eu sei perfeitamente, quando eu invisto nelas, que vendem e que rendem e que a pessoa esgota logo produtos. Há muitas pessoas que fazem isso, há outras que às vezes nem é tanto. Então tem que se dar ali um empurrãozinho para aquilo correr muito melhor ainda. Muito bem. Olha, Miguel, vamos à nossa frigideira. Temos aqui uma frigideira no Bitalk. Já ouviste falar dela. Vou-te pedir aqui que escolhas um ingrediente. Olha, pode-se logo aqui o primeiro, a carne. Então a pergunta é, o Instagram vai morrer ou ainda pode ressuscitar? O Instagram está a sofrer muitas alterações. Para mim, uma das principais é que, e já nos Estados Unidos já está a acontecer, que se está a pagar aos criadores de conteúdo, efetivamente pelo seu conteúdo. Acho que isso é uma diferença muito grande, por exemplo, para o que acontece no YouTube. O YouTube já desde sempre... O Instagram está a pagar aos criadores. Já está a pagar pelos Reels. E há criadores, já estou a tirar muito dinheiro mesmo até, ou seja, está a pagar bem. Obviamente que em Portugal isto depois terá a ver aqui um bocadinho com a questão da publicidade, nunca será o mesmo valor. E também devem estar a tentar tirar market share ao TikTok, né? Ou evitar que o TikTok lhes tire market share. Sim, mas faz todo o sentido, porque eu defendo muito isso. Estas plataformas como o Instagram, etc., não têm, se não formos nós, elas não existem, não é? É a mesma coisa que como a Uber. A Uber, se não tem um único táxi, a Uber Eats, se não tem restaurantes, o TikTok, se não tiver criadores de conteúdo, se não tiverem pessoas que produzam conteúdos, fica vazio. E eu acho que é importante eles começarem a olhar um bocadinho isso e dar valor a quem efetivamente dedica e dá muito trabalho, porque a única forma que um criador de conteúdo tem de ganhar dinheiro no Instagram é através das marcas que ele próprio introduz lá dentro. Pois. Olha, Miguel, muito obrigado por teres vindo. Nós não temos uma aposta nem no Instagram nem no TikTok, estamos em todo o lado, portanto vocês já sabem, pessoal, podem nos seguir em todas as redes. Obrigado por estarem desse lado. Voltamos para a semana com mais um episódio, mais um Bitalk. Miguel, obrigado. Bom, pessoal, e para vocês,
Temos aqui uma extended version, já sabem, que partilhar um bocadinho mais das nossas conversas. Já não estamos no canal aqui, já temos mais tempo, já estamos mais à vontade. Bem, eu queria explorar um bocadinho essa tua ideia, Miguel, porque eu realmente não tinha visto ou não tinha ouvido falar disso. Que é tu achares que o Twitter pode abrir na China? É que tenho muita dificuldade em ver isso. Todas as empresas americanas que vão para a China, pumba, levam porrada, né? Desde Ubers, Até Facebook. porque o governo chinês deixa de ter controle, não é? Pois não sei. Tu acreditas que o Musk abre uma backdoor para o governo chinês no Twitter? Acho que um dos objetivos da compra do Twitter tem a ver com isso. Mas aí ele fala em free speech, né? Quer dizer, não é um bocado incompatível? A partir do momento em que tu que tens a Tesla a entrar na China, tu tens uma porta aberta. Eu acho que isto tem tudo a ver Mas com... é fábricas, né? É fábricas, mas... As fábricas não falam, os carros não falam. Ainda. Os do Musk não mas falaram. Não dão opiniões. Mas tu Pronto. também não sabes Ok. até que ponto é que o Elon Musk, até porque tem tantas opiniões um bocadinho controversas, não... Imagina que tens uma versão no Twitter que realmente tem algum controle que não tem para ver. Ok. Por isso, não sabes o que é que ele vai... O que é que... E isso já acontece, não é? Quer dizer, o Twitter baniu para sempre o Presidente dos Estados Unidos da América. não é? E não deixa de ser uma coisa inacreditável. Agora, obviamente, e tu vês agora o que se passa, não é? Tu tens agora meios a banir países como a Rússia, não é? Quer dizer, a Rússia está banida de tudo e mais alguma coisa. Este poder sempre existiu. Se tu conseguires fechar ou não torneiras, está provado que também o Donald Trump ganhou muito devido a algumas coisas um bocadinho menos corretas que se passaram dentro do Facebook e de incentivos a votos não da forma tão correta. Por isso, quando tu vais criticar o Twitter numa coisa que tens uma rede ao lado... Sim, mas todos baniram, né? Sim, Depois. Todos baniram? Não. O Telegram não baniu e explodiu. sim. Está a explodir na Rússia de uma coisa. Não, estava a falar do Donald Trump. Toda a gente baniu o Donald Trump. Eu não percebo a estratégia, sinceramente, a estratégia de banir meios russos e comunicação russa, porque na verdade o que isso faz é um backfire na Rússia e a Rússia faz o mesmo ao Ocidente. E nós acabamos por criar bolhas. E se o receio todo, e o que estavam sempre a dizer é as sanções, é para pressionar a população, etc, etc. Nós estamos a tirar a comunicação toda que vem do Ocidente, não é? Portanto, as pessoas lá ficam numa bolha, a gente aqui fica numa bolha. As redes sociais, ao banir, só estão a criar bolhas. E tu vês, e também depois tens o lado do politicamente correto, que também para mim às vezes chateia-me um bocadinho, que é todas as pessoas, e tu vês, falando agora concretamente, normalmente os criadores de conteúdo, tu vês que são raros os que dão opiniões sobre qualquer coisa que possa ser um bocadinho mais controversa. São raros os que falam sobre política, são raros os que falam sobre alguma coisa que se passa, vai tudo dentro só o que é, se vamos apoiar a Ucrânia, toda a gente apoia a Ucrânia. Mas ninguém dá uma opinião real sobre o resto. Sim, não se das discutem coisas. os temas, né? Não falam sobre política, não falam sobre eleições, o Twitter é um bocadinho diferente, pronto, aí temos as posições mais extremadas, mas aqueles criadores de conteúdo, por isso é que eu acho que as pessoas cada vez começam a olhar mais para isso e sentir mais falta disso, é de opiniões reais e não só ser o mesmo. Hoje o meu outfit é este, levo uma camisa branca e não sei o quê. Pá, isto já cansa um bocadinho. Então e o resto? O que é que se passa, o que é que está a acontecer no mundo, o que é que se passou com o Covid? Ninguém falava sobre nada, dava opinião. E eu acho que foi muito por aí que eu comecei a... Porque houve muito ódio também, não é? Ou seja, quando alguém dava uma opinião diferente daquilo que era, que era a opinião genérica, a opinião maioritária, leva logo na cabeça, não é? Portanto, mas tem que ser, mas é o quê? Queres falar sempre que toda a vida está bem e que agora vou fazer uma sessão de fotos de biquíni e que agora vou lançar a minha marca e que o mundo não está a acabar e que não há perigo de haver... Percebes? Acho que é importante falar sobre as coisas, os problemas das pessoas são muito reais, eu recebo muitas mensagens de pessoas que não têm dinheiro para pagar coisas, para pagar rendas, para pagar etc. Esses problemas existem e fazer uma vida, eu felizmente ganho o suficiente para ter as coisas que quero, mas sei perfeitamente que as coisas estão difíceis e que não estão nada fáceis e tento partilhar muito dessa dor e dos professores, do que estão a sofrer e de tudo isso. E pá, é muito interessante, as pessoas sentem isso e vêm ter contigo e partilham muito, e tenho recebido muitas partilhas de coisas do mundo real e de pessoas que me dizem exatamente isso. Eu estou a deixar de seguir muitas pessoas, pá, porque aquilo o mundo é perfeito. Não te acrescenta nada, né? Não te faz pensar, não te faz... Percebes? Não é É perfeito, demasiado exatamente perfeito. E pá, o perfeito hoje em dia já, se calhar é giro para miúdos até aos 18 anos, que vivem ainda debaixo das asas dos pais, quando tu encaras o mundo de uma realidade, tu pensas, isto não é assim. E o que é que te fez falar da inflação? Porque nós estamos a gravar este episódio, provavelmente quando isto sair a inflação ainda está pior, não é? Está pior. já estaremos nos 2 dígitos, certamente. É a tua previsão, ok. O que é que te fez falar disso, não é? Porque estavas a dizer, falavas essencialmente de cozinha, não é? Não, sim, surgiu o tema exatamente pela minha preocupação, porque é real, quer dizer, as rendas estão cada vez, a taxa de juros vai aumentar, qualquer pessoa no final
de um ano, e depois recebi muitas mensagens de pessoas a pedir-me exatamente para explicar melhor o que é que se passava, não é? E tu vês, tu gastas mais 100 euros hoje do que gastavas há um ano em gasolina, vais gastar no verão mais 100 ou 200 euros de renda de casa do que gastavas há um ano. Senti necessidade de explicar, vamos lá ver então o que é isto da inflação. Porquê? Porque tinha partilhado, entretanto, um post do António Costa, o Primeiro-Ministro, a dizer que os aumentos que queríamos, estamos a lutar para tudo para que os aumentos sejam de 20% nos próximos anos. E eu estava a dizer que aquilo é um bocadinho ser enganado. Porque quando tu dizes que queres que os aumentos sejam 20%, mas se calhar vais levar com 30% ou 40% de inflação nos próximos 5 anos, na realidade tu vais perder poder de compra. Pode parecer muito interessante ganhar mais 20%, mas na realidade tu fica mais caro 40% nos próximos 5 ou 6 anos. Foi daí que surgiu. Eu vou partilhando muitas vezes imagens imagens um bocadinho nesse aspecto, e depois recebo muitas perguntas. Então, muitos dos temas que eu faço, eu gosto muito de fazer isso. Vou correr, todos os dias vou correr 5 km ali na Parque das Nações, e depois faço sempre 10, 15 histórias após a corrida a falar sobre um tema do dia, a falar sobre algum desabafo, alguma coisa. E eu noto mesmo muito essa necessidade das pessoas e de interagir. Elas próprias é que me vão fazendo perguntas para outras coisas. E senti necessidade de falar sobre a inflação, porque havia muitas pessoas que vinham dizer, não, mas 20% é muito bom, ainda bem que vou ganhar mais 20%, mas não percebem que só a renda da casa pode subir 200 euros por mês para Lá está, porque as pessoas que têm muita exposição, né, nos mídia só falam das coisas sempre com uma agenda, né? E as coisas mais básicas, estamos a falar de coisas elementares em termos económicos. Ou não falam. Ou não falam, sim. Coisas elementares e económicas que as pessoas não pensam e depois não estão treinadas a pensar sobre os assuntos. Então vem uma notícia a dizer, vamos aumentar os salários 20%. A gente, uau, boa, fixe notícia. Sim, mas há mais coisas à volta, não é? Sim. Vamos pensar no contexto todo, o que é que isso significa 20%? Mas toda a comunicação todas as tendências que nós temos vindo a observar, quer em termos de televisão, quer em termos de redes sociais, apontam para que as pessoas não pensem, não é? Pois, é esse Mas é isso, por isso é que eu estou a dizer que não aquele pensem, conteúdo... sejam aquele apenas conteúdo, consumidores, não é? exatamente, o conteúdo de TikTok é um conteúdo para tu te divertires e não pensares em nada. Quando tens, e eu tento ao máximo cada vez mais fazer conteúdos que dentro de um formato, por isso o Instagram é bom nesse sentido. Faço reels que são puras brincadeiras com a minha mulher, ou são receitas. Faço vídeos em que falo sobre o marketing digital e explico. Tenho um podcast onde falo sobre marketing, e depois tenho nos meus stories onde eu partilho a minha opinião sobre várias coisas. E o Instagram é muito interessante porque permite ter consegues fazer várias coisas ao mesmo tempo. E noto muito isso, noto muito essa necessidade de sair, e é muito esse feedback que eu recebo, eu e a minha mulher, de realmente sermos conteúdos muito reais. E notei, dei uma entrevista com uma criadora de conteúdo muito grande, a Catarina Beato, sobre relacionamentos. Encontrei um bocadinho da minha visão sobre o que é estar casado, o que é estar casado depois dos 40 anos, e é muito giro. Depois recebo muitas mensagens e muito feedback, porque é um conteúdo que interessa e que as pessoas se sentem e percebem das diferenças, mesmo os mais novos. E eu acho que o poder das redes sociais é muito esse, porque é muito divertido fazer um vídeo giro para as pessoas se divertirem. Tem piada, e eu gosto muito de ver, porque chega a ter vídeos com 500 mil de visualizações, e é giro olhar para aquilo e dizer, uau, 500 mil, como é que eu cheguei a este número? Mas aquilo não vai acrescentar nada a ninguém, não ser durante uns segundos de rirem-se. Para mim é muito mais eficaz um story que eu faço, tenho 10 mil pessoas a ver, mas que eu tento ajudar e tento explicar como é que as coisas estão, o complicado que é. Até de coisas de segurança, muitas vezes, muitas que eu ouvi pessoas perderem as passwords, o que é que devem fazer, ou seja, são coisas que eu acho que são importantes, são úteis, e tento ao máximo ir partilhando todos os dias. Eu acho que as pessoas têm algum receio de expor as suas opiniões próprias, não é? Não tem, porque depois são atacadas, vai sempre haver quem não gosta. Pronto, exatamente, como é que tu lidas com essa exposição? Ou seja, tu foste falar de inflação e provavelmente deste a tua opinião, eu não vi esse vídeo, mas deves ter dado a tua opinião sobre o que é que tu achavas, que o António Costa disse aquilo, mas isto aqui, não, e etc, recebes logo, por acaso eu não tenho muito, felizmente não tenho muita questão de ódio. Não recebes ameaças de morte? Mas tenho que trabalhar com muitas pessoas que, por exemplo, uma questão para ser tão parva como o amamentar uma criança. Tenho pessoas que dizem que não amamentam a criança, que assim que nascem começam logo a dar aquele leite em pó. Aconteceu-me isso com os meus 3 filhos, nenhum deles quis mamar. Mas isto pode parecer uma coisa tão banal, mas a quantidade de mães e de ódio que cai em cima dessas pessoas por dizer isso, e dizer você é uma péssima mãe, a mãe tem que fazer sacrifícios, tem que dar, tudo de repente vai ser uau. E ela só deu uma opinião que nem tinha, não é assim uma coisa assim, não estamos a falar de política, estamos a falar só de uma decisão enquanto mãe. E o digital tem esse lado, e eu vejo isso muito, principalmente no Instagram da minha mulher, que recebe mesmo muitas mensagens de ódio e de insultos
porque pelas opiniões que dá sobre alguma coisa, sobre algum tema. Isso faz as pessoas retrair, não é? As pessoas que depois Faz têm esta ter medo, exposição pronto, mas retraem-se. Sim, mas eu acho que tem que ser. Se tu queres agradar a todos e viver numa bolha, eu acho que eu prefiro muito mais ter menos pessoas e as pessoas que trabalham, eu digo muitas vezes isso, é assim, tu vais ganhar muito mais em ser honesto e teres a tua opinião. As pessoas que são razoáveis e entendem que cada um tem a sua opinião, eu posso dizer que sou de um partido e aquela pessoa, sou do Sporting, e partilho várias vezes isso. Não, quer dizer, não estou à espera que as pessoas que estejam no Benfica não me sigam só porque eu sou do Sporting. Acho que as pessoas são razoáveis e percebem, cada um tem o seu clube, eu não insulto ninguém, vou partilhando as coisas e eu acho que isto tem que se passar em todos os temas, não haver este extremismo. Eu já não sigo ela porque é do Sporting. Qual é que é a necessidade eu não percebo qual é a necessidade que as pessoas têm de mandar para fora tanto ódio, não é? Porque na verdade, a beleza, uma coisa é quando tu estás a ver televisão e estás a ver o canal, estás a ver RTP1, tu vais levar com o que a RTP1 meter. Bem, mas estás no Instagram, no Twitter, não sei o quê, tu podes fazer unfollow das pessoas, podes não seguir, podes não Tens de ver. ter um para-raios algures. Não, tu tens agora este caso que aconteceu com a Catarina Gouveia, que ela supostamente partilhou uma foto na maternidade em que toda a gente que insultou e caiu em cima, muita gente caiu em cima a dizer que a fotografia era demasiado perfeita. Eu vi essa. E nós agora temos este mundo que o que é perfeito é mau. Pronto, ou seja, se tu reparares, as grandes marcas agora só trabalham com pessoas que não serem normais, mas tem que ser o conceito mais estranho. Tu vês a própria Disney e por esse caminho. Só para dar um contexto, ela partilhou uma fotografia na cama da maternidade, não é? Com um recém-nascido, mas que estava toda maquilhada, estava bonitinha, o bebê estava todo limpinho. Estava perfeita, pronto. E foi criticada por isso, a dizer que a mãe real não é assim. Mas cada um partilha como quer. E ela foi atacada por muitas mulheres, são as primeiras mulheres a dizer que as mulheres sofrem muito e que as mulheres, pronto, isto depois não deixa de ter este lado. E tu tens agora muito este lado que é, tu tens de ter muito cuidado com o que dizes, porque parece que o que é mais normal, perfeito, a pessoa ser magra é má. Se tu dizes que tenho peso a mais, tens muito mais engagement e as pessoas gostam muito mais. As marcas também estão forçadas a ir. A própria Disney agora de repente só tem... se formos a reparar, todas as princesas, todas elas são diferentes umas das outras. Já não há princesas loiras nem... Retiram a Brincadeira dos Sete Anões porque ofende não sei quem. E tu tens este lado que está a evoluir para uma coisa... Tiraram os Sete Anões? Tiraram um filme que consideram que estão a abusar dos anões? A abusar, sem uma deficiência. Eu vi-se tantas vezes. E estás a entrar neste mundo estranho, percebes? Estás a entrar neste mundo que de repente começas a ter fundamentalistas a atacar tudo e mais alguma coisa, e torna-se, e é muito difícil de gerir isto tudo, muito difícil tu olhares para isto e perceberes, se tens o azar de ser uma pessoa como eu, uma pessoa como vocês, não temos nada assim, pronto, parece que é errado porque temos que andar com camisola cor-de-rosa porque é a moda, ou temos que andar com unhas pintadas, ou porque já somos, a mim já fui chamado várias vezes de boomer porque dou a minha opinião, porque digo que não gosto de teletrabalho, prefiro muito mais trabalhar no escritório. Cai-me logo em cima a dizer que és velho e que não sei o quê, agora é que dá o teletrabalho e queremos os 4 dias de trabalho, assim, está bem, mas justifica-me como é que uma empresa consegue de repente passar a ter um colaborador, como uma empresa quando trabalha e vende pacotes de horas, como é que de repente consegue vender e ganhar dinheiro a um cliente quando tem menos um colaborador uma vez por dia? Menos 20% de trabalho. São coisas simples, não é? Como de repente um continente que fica sem menos 20% das pessoas de um momento para o outro. Não é? Ou taxa, ou aquela coisa da questão quando as mulheres têm direito a 3 ou 4 dias quando estão naquela altura do mês. Tudo isto pode parecer, mas tu falas sobre isto, és logo atacado. Não, vocês nem sabem, eu recebi logo, nem sabem as dores que eu sofro. Está bem, mas 4 dias de trabalho vamos a passar a trabalhar 18, se ainda tiras isso 4 dias então trabalhas aqui 12 dias por mês, percebes? Como é que uma empresa paga isto? São coisas às vezes que se tu tocas nestes temas é altamente, levas logo com tudo em cima, quando só tentas ser racional. Eu não prefiro não trabalhar, mas vamos lá ver, quando tu estás do lado da empresa que paga ordenados, e a conversa da inflação partiu também muito sobre isso, que havia muitas pessoas a receber que foram aumentadas em 2,5%, funcionários públicos, e passaram a receber menos 45 euros, porque na verdade como aumentaram 2,5%, subiram de escalão e receberam menos. Isto é absurdo, não é? Quando nós temos mais de 30 escalões em Portugal, e eu acho que é muito bom falar sobre isto. Pois, e sabes o que acontece? O que acontece é, quando tu tens este tipo de ideias, ou queres pensar alguma coisa que está fora daquela linha, mas ninguém quer sair da linha porque depois vai ser atacado ou porque vão falar mal disso, tu começas a olhar à volta do teu círculo e pensas, espera lá, eu sou o único gajo que pensa que, por exemplo, trabalhar 4 dias por semana não faz sentido. Como tu não podes dizer isso e ninguém à tua volta diz, tu começas a olhar para as pessoas que estão à tua volta e dizes, ninguém pensa isto, eu sou o único.
Será que eu estou errado? Será que eu estou errado? Exatamente. E no fundo, se calhar tens uma data de gente que está a pensar a mesma coisa e também se calhar que eu estou errado. É precisamente o perigo da opinião dominante tornar-se na opinião única. Pois, passamos... Mas é que nem sequer é a opinião única. Não, é a opinião que tu mandas mas, para fora. Mas ela é a opinião única porque as pessoas gostam de estar com a maioria. É sociológico, não é? Gostam de estar com quem ganha, gostam de estar com a maioria. Portanto, a tendência é sempre sugar aquilo que é controverso e aceitar aquilo que é a opinião dominante. Portanto, a opinião dominante torna-se na opinião única. Passamos a viver numa ditadura de opiniões. Eu só acho que é extraordinário grandes influenciadores que têm milhares ou milhões de seguidores, né? Levam com isto todos os dias, né? Não leiam os comentários, não leiam as mensagens, né? Exatamente para se conseguirem bloquear e para se conseguirem proteger deste tipo de feedback, digamos. Eu normalmente digo a eles para lerem tudo. Lerem tudo? Lerem tudo e responderem a tudo. Pronto, dá trabalho, eu sei disso. Eu vejo a minha mulher às vezes há 3 horas a responder por dia, a responder só as mensagens quando um post ou um conteúdo tem um bocadinho mais de alcance do que é o normal. Mas para mim faz sentido se aquelas pessoas geram só o trabalho de responder, mesmo que seja mal, levem sempre uma resposta. Mas o que é que respondes a isso? Normalmente é sempre com eu confesso que às vezes sou um bocadinho mais, não respondo se calhar da melhor forma, mas Mais bruto. sou mais bruto, mas o que eu recomendo é às pessoas que seguem, Olha, as se me pessoas com queres, quem não trabalho, não, é um bocadinho isso, agradecer, dizer a pessoa quando tenta, e muitas vezes desarmas a pessoa assim, a Catarina às vezes é muito interessante a forma como ela consegue desarmar uma pessoa, porque a pessoa dá-lhe ali um argumento qualquer e ela dá-lhe a volta e a pessoa às tantas acaba por pedir desculpa, pronto, nem todos acontece, mas muitas vezes é assim, a forma mais fácil é bloquear e acabou-se, não tem que estar a ter pessoas com aquela opinião. Mas acho que é importante tu dares feedback, mesmo que sejam os comentários negativos no Instagram e no Facebook, no YouTube também é muito importante, é responder sempre, que é o que muita gente não faz. Tu vês os grandes influenciadores colocam um post e podes lá ter 200 comentários e não respondem nenhum. Eu acho que é mau. É mau? É mau porque é como se estás a ignorar a tua audiência, não é? Certo. E é essencial responder, que é para conseguires criar o engagement. Sim, e as pessoas sentirem que tu estás com elas. Acho que é muito importante. Cada vez que eu respondo a alguém, eu recebo 100, 200 mensagens privadas por dia, eu respondo a todas. E muitas pessoas dizem, nem estava a esperar que me respondesse. Pá, mas é o mínimo que eu posso fazer. Se me seguem e se me ajudam. Pois, é isso mesmo. Bom, olha, Miguel, muito obrigado aqui por este tempinho extra. Foi muito útil. E acabamos aqui o nosso Extended. Obrigado por teres vindo. Voltamos para a semana, pessoal. Já sabem onde é que nós estamos. Deixo-vos aqui um desafio diferente hoje. Pá. Pensem assim em alguém quem vocês acham que este episódio possa trazer valor e partilhem com eles, mandem-lhes o link para eles verem este episódio. E já agora também com o podcast que o Miguel tem, super interessante. Nós também já estivemos a espreitar e vale a pena. E voltamos para a semana. Obrigado. Obrigado. Done.